Olá pessoal, método de chute para provas de certo e errado da banca Sebrasp, com fator de correção, uma errada anula uma certa. Como é que eu vou chutar? Vou deixar em branco? Como é que eu vou fazer? Sem enrolação, dois métodos. Método 50-50 e o método 3x2. Como é que funciona o método 50-50? A premissa é muito simples. Nas provas da banca Sebrasp, aproximadamente 50% dos itens são certos, 50% dos itens são errados. Então, terminei de marcar as questões que eu sei, vou contar quantas certas eu marquei, quantas erradas eu marquei. Então, no exemplo que nós temos aqui, contei 12 erradas e 4 certas. O que eu vou fazer? Vou marcar todas as que ficaram em branco no item que eu marquei menos, no caso, o item C. Então, vou marcar todas em branco no item C. Esse é o método 50-50, muito simples. Agora, método 3x2. Que método é esse? Qual é a premissa? Nos blocos de 5 questões que terminam com múltiplos de 5, isso é muito importante. Os blocos não são aleatórios, não são quaisquer 5 questões. São as questões que terminam com múltiplos de 5. Então eu vou organizar, vou dividir certinho. 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 20, 21 a 25, 26 a 30, e você vai fazer isso em todos os blocos de 5 da sua prova. Dentro de cada bloco, o padrão estatístico observado é o seguinte: 80% das vezes o placar é 3 a 2, ou são 3 certas e 2 erradas, ou são 3 erradas e 2 certas. 19% das vezes vai dar 4 a 1, e só 1% das vezes, muito raro, eu vou ter um 5 a 0. Então, em que consiste o método 3x2? Vou no bloco de 5, vou marcar dentro do bloco de 5 a que tem menos, porque assim eu vou me aproximar do 3 a 2. Então, vamos lá. Primeiro bloco, tenho 2 erradas. Vou colocar as outras 3 como certas. Segundo bloco, tenho 3 erradas e 2 em branco. Vou colocar as 2 em branco como certas. Terceiro bloco, eu tenho uma certa e 4 questões em branco. Vou colocar as 4 questões como erradas. Quarto bloco, tenho 4 erradas e uma em branco. Vou colocar essa que está em branco como certa. Quinto bloco, tenho uma certa e uma errada. E agora, deu empate. Vou deixar em branco. Último bloco, 2 certas e 2 erradas. Deu empate. Vou deixar em branco também. Então esse é o método 3x2. Eu vou avaliar o chute dentro do bloco de 5 questões, desses blocos que nós dividimos aqui, desse jeito que eu falei para dividir. E aí no final nós podemos comparar como ficou a marcação desse nosso exemplo usando cada um dos métodos. Você pode perceber aí que tem diferença. E aí você me pergunta, qual funciona melhor? Qual eu tenho que usar esses métodos em todas as provas? Funciona com todo mundo? Quais são as chances de dar certo? Então, essas perguntas foram respondidas num guia prático que eu desenvolvi, fazendo simulações estatísticas. Então eu botei a mão na massa e rodei várias simulações, programei simulações. Vamos ver o que dá certo, o que dá errado, quando dá certo. Então você precisa dominar esse método para saber quando usar, não é sempre que você vai usar, qual dos dois métodos você vai usar. Existem situações em que um funciona melhor, existem situações em que o outro funciona melhor. Tá tudo explicadinho no meu guia. Se funciona com todo mundo, se é qualquer um que vai chutar e vai ganhar pontos, isso está explicado também no meu guia. E as chances medidas de dar certo. Será que é 80%? Será que é 90%? Será que é só 50%? Será que vale a pena chutar? Olha, se eu fosse você, aproveitava nessa promoção, ia no link da descrição e adquiria esse guia prático para você aprender de uma vez por todas como chutar, quando chutar, com qual método chutar, para ganhar pontos valiosos. Olha, eu sempre utilizei esses métodos nas minhas provas, fui aprovado. Todo mundo que eu ensinei esse método também nunca se arrependeu de descobrir isso. É um conhecimento que você vai usar em todas as suas provas da banca Sebrasp, até você ser aprovado, vai te garantir pontos valiosos. Você não pode perder essa oportunidade. Clica aí no link da descrição.